Olá! Hoje nós iremos falar sobre a segunda parte dos métodos de avaliação dos cabelos. A inspeção é a segunda etapa da avaliação capilar e ela deve ser realizada em um local confortável para o cliente. É nessa inspeção, nessa parte da segunda etapa, que é realizada a inspeção física dos cabelos. Você vai utilizar o tato, o olfato, para poder desenvolver essa segunda parte da avaliação, que é a parte da inspeção. Uma maneira de fazer isso, de posicionar o seu cliente no local de inspeção que favoreça a você profissional, é posicionar ele numa altura mais baixa, Aí no nosso texto está citando até que pode ser na região do apêndice xifoide, mais ou menos assim, numa altura do nosso peitoral, abaixo, medial, ao peitoral. E porque isso vai possibilitar que você consiga fazer as avaliações de maneira adequada, que você consiga visualizar de maneira adequada cada aspecto do cabelo. Do couro cabeludo, da haste, principalmente do couro cabeludo. E para alguns testes, você precisará utilizar alguns aparelhos e o local da avaliação deve ser muito bem iluminado, O cliente deve estar com cabelos soltos, não precisa estar higienizado, mas o ideal é que ele esteja com os cabelos soltos. As funções gerais da inspeção. A inspeção diz respeito àquilo que o profissional encontrará no cabelo do cliente, por meio de visualização, toque, cheiro e até a audição. Ela precisa seguir um roteiro e de maneira sistematizada, de maneira que nenhum item seja esquecido. Todos os itens observados, eles devem ser anotados no prontuário, naquela primeira fase da anamnese, na ficha tanto do cliente, principalmente aqui na ficha do terapeuta. Existem essas diferenças, existe a ficha do cliente e a ficha do terapeuta. Nesse momento aqui da inspeção, você irá anotar a parte técnica, principalmente na ficha do terapeuta, ok? As funções específicas. Essa segunda fase envolve testes para uma análise mais precisa. A inspeção deve iniciar do couro cabeludo até a haste capilar. E é aqui que o profissional vai poder identificar cheiros, os odores característicos de presença de fungos, contaminações fúngicas e também perceber os aspectos da haste capilar. O que deve ser anotado após a inspeção? Aquela parte da ficha do terapeuta. As informações do couro cabeludo, como mobilidade, se está normal, reduzida ou aumentada, e o tipo, se é sensível, oleoso, normal, seco. As informações dos fios do cabelo, como por exemplo o comprimento, se são longos, médios ou curtos. A espessura do fio, se é fina, média ou se é bem espesso, grosso. A consistência em cada região, se é poroso, se é elástico, se recebeu algum tipo de tratamento, descoloração, coloração, alisamentos. E aí, por último, o terapeuta vai anotar sobre o que surgiu de disfunção desse cliente, do couro cabeludo ou da haste capilar. Tudo que possa impactar na estrutura desse cabelo. Tudo deve ser anotado de forma que possa demonstrar na ficha de anamnese. Se eu não me engano, no material de vocês tem um rostinho, na ficha de anamnese, num exemplo que foi enviado para vocês. O ideal é que posicione, sempre comparando os dois lados da cabeça, que vocês possam direcionar até para que vocês consigam trabalhar melhor, desenvolver melhor os tratamentos.
E caso você não possa atender aquele cliente naquele momento, tenha um outro colega que desenvolva a mesma função na clínica onde você trabalha, o prontuário, a ficha de anamnese vai indicar o que já foi feito, como foi feito, e as alterações do couro cabeludo e da haste capilar vocês já conhecem, né? Que podem ser descamações, dermatites, fissuras, triconodose, tricoptilose, eritema do couro cabeludo, alopecia, cicatrizes. E quais são os testes realizados pelo profissional? Os principais e mais importantes são o teste de tração, de elasticidade, de porosidade, com a lâmpada de Wood e o teste com a videodermatoscopia. O teste de tração é feito principalmente para verificar a queda do cabelo e indicar algum tipo de alopecia. Ele é feito por meio do deslizamento dos dedos entre o couro cabeludo de maneira que seja firme, né? O objetivo é verificar a quantidade de fios que caem do couro cabeludo, né? Que se desprendem do couro cabeludo e se está acima do normal. Desprender vai desprender, porém é preciso verificar se está acima do normal. E como que se sabe disso? Uma mecha, essa mecha que você vai fazer a análise, ela deve conter, né, nesse quadrante, uma média de 50 fios. E o desprendimento normal deve ser de 2 fios por mecha, né, por quadrante que você tenha utilizado, né, para fazer essa análise. Acima disso, vai ser considerado anormal. O teste de elasticidade. Ele vai determinar o estado do córtex capilar. As condições normais de um cabelo, né, saudável é que ele seja elástico. Como assim ele tem que ser elástico, né? Porque a gente escuta muito dizer que o cabelo, quando ele está elástico, ele está arrebentando. Isso acontece muito em quem faz descoloração. Na verdade, aqui, elasticidade vai definir para você, terapeuta, vai definir o aspecto do cabelo, se ele está saudável, da força, se ele tem resistência, se ele vai esticar e voltar. Agora, quando um cabelo está elástico numa situação de descoloração, é porque ele está arrebentando, ele está fazendo como se fosse um fio de linha, né, de costura ou de nylon, puxando e arrebentando. Isso não pode acontecer, tá? E aí está anormal. Então, a gente pode observar, o teste é realizado com fio de cabelo que será esticado. Os cabelos secos normalmente se quebram durante o procedimento, então já é uma indicação de um cabelo seco, desidratado. O teste de porosidade, com o toque dos dedos, você consegue fazer o teste de porosidade, né? Ao contrário, você passa os dedos no sentido ao contrário do fio, o fio cresce para baixo, então naturalmente as cutículas vão estar posicionadas de maneira para baixo, elas vão estar sobrepostas para baixo. Quando você pega o fio e faz, né, o teste da porosidade com os dedos, né, para cima, ao contrário, você consegue perceber, mesmo que não tenha uma câmera, uma microcâmera, você consegue perceber a porosidade desse cabelo. A porosidade vai interferir principalmente na capacidade do cabelo, do fio do cabelo, compartimentar principalmente a umidade dentro desse fio. Quando há danos na porosidade, na questão da porosidade do fio, vai influenciar principalmente nisso. O cabelo que se encontra poroso quanto às suas cutículas, né, as cutículas se encontram abertas e elas não estão seladas, indica que o cabelo perdeu sua proteção, né, deixando o fio mais exposto a danos externos, a sofrer fissuras, agressões, mesmo que seja no momento de desembaraçar o cabelo. Ali vai citando, né, sobre a água quente, radiação, também vai dar um aspecto ressecado ao cabelo e vai tornar o cabelo opaco, sem brilho, não importa o tipo de cabelo, seja liso, cacheado ou crespo.
Na questão da escovação, um aspecto principal da característica do cabelo poroso, da porosidade, é a demora para secagem. Ele vai dar um aspecto muito áspero. Então, dessa maneira, o cabelo poroso jamais vai poder receber algum tipo de tratamento químico, coloração, porque ele vai se partir e ele não vai resistir. A lâmpada de Wood é um recurso utilizado nas avaliações de estética facial e que pode ser empregado também na avaliação do couro cabeludo. Trata-se de uma lâmpada que emite um comprimento de luz entre 340 e 450 milímetros. Essa radiação é conseguida posterior à emissão da luz ultravioleta por um arco de mercúrio, a qual é filtrada por uma chapa de vidro composto por silicato de bário e 9% de óxido de níquel. Você posiciona a cabeça da pessoa como se fosse a face, ao invés de ser a face, você posiciona na parte contrária e você vai conseguir observar alguns aspectos do couro cabeludo e da haste capilar com a lâmpada de Wood, fazendo o teste da lâmpada de Wood. O teste com uso de videodermatoscopia é uma microcâmera que você consegue aumentar em 300 vezes a haste capilar ou a aproximação da pele, pode ser na pele, pode ser do couro cabeludo. Você consegue aumentar em 300 vezes. Ele permite que o profissional verifique as condições do couro cabeludo, identifique os tipos de alopecias, olha só que legal, assim como disfunções do couro cabeludo, como caspa, dermatite seborreica e psoríase. Além disso, esse exame possibilita a verificação do estado da fibra capilar, determinando se ela está desidratada, quebradiça, ou com tricoptilose ou tricorrex nodosa, vocês viram lá atrás, que são disfunções comuns dos fios. Tá aí um exemplo, de um equipamento. Tem outros modelos, de câmera. Essa aí é a parte da câmera e certamente ela vem com, aí tá mostrando já a imagem, mas ela vem com um televisorzinho, com um monitorzinho pequeno. Pode ser ligada a um monitor de computador e você consegue visualizar em um aumento de 300 vezes o couro cabeludo, a pele ou a haste capilar. E o diagnóstico? Após a realização de todos esses testes, você vai anotar tudo que você observou e não necessariamente vai ter um tipo de doença. Nem todo cliente que vai chegar até você ele vai ter alguma doença. Talvez você só identifique quanto ao aspecto da oleosidade, do tipo do fio, entre outros. Então, você anota na ficha do terapeuta tudo que você encontrou e depois você vai fazer a sua avaliação e vai poder desenvolver um protocolo para esse cliente. E aí, como é que eu vou saber de todas essas informações? Vocês ainda não conhecem e vão passar a conhecer agora. Os tipos de cabelos. Quanto ao tipo de cabelo, os cabelos podem ser classificados em secos, oleosos, normais, frágeis ou mistos. A avaliação nesses casos se dará pela visualização da quantidade de sebo presente no local. Lembre-se que o sebo é a substância produzida pela glândula sebácea que estão anexas no folículo piloso. Lembrando que as glândulas sebáceas, lá naquela imagenzinha, ela está anexa ao folículo piloso. Então, é muito importante que vocês saibam as diferenças dos tipos de cabelo quanto à oleosidade, porque aí você vai conseguir diferenciar se aquele cabelo está protegido também, porque oleosidade é uma característica de um cabelo protegido, selado, se essa oleosidade se distribui até as pontas ou não. Então, a oleosidade ela vai também promover resistência na questão da umidade, se vai perder água para questões externas. E vamos aos tipos de cabelos, Os cabelos secos.
A produção de sebo não está suficiente para lubrificar toda a haste capilar, fazendo com que ela fique seca, quebradiça e sem brilho. A cutícula se abre facilmente e o fio de cabelo é suscetível à ação de agentes lesivos externos, como o sol, agentes químicos e água quente, por exemplo. Os fios podem apresentar-se como secos em virtude de fatores hereditários, hábitos alimentares e exposições excessivas à água, pode ser somente água ou ao sol. Os cabelos oleosos. Ao contrário dos cabelos secos, nesse caso, há quantidade de sebo exagerada, tornando o cabelo brilhoso, pesado e com aspecto sujo, mesmo que devidamente higienizado. Então, aqui, mesmo que o cabelo seja higienizado várias vezes por dia, ele ainda assim, algumas horas depois, às vezes menos de uma hora, ele já está com aspecto oleoso de novo. É uma coisa absurda, é muito oleoso mesmo. Os cabelos normais. Quando o cabelo não se encaixa em oleoso e nem seco, o cabelo é normal, apresentando uma quantidade de sebo adequada. Então ele é mais equilibrado, ele tem oleosidade depois de alguns dias, né, entre do segundo e terceiro dia, e ele se distribui, começa a se distribuir pela haste capilar, né? Os cabelos secos, eles vão permanecer secos por até 3 dias, mesmo que você faça a higienização, ele não vai ter um aspecto oleoso, ele pode até ter um odor do cheiro, né, de um cabelo que esteja sujo, mas ele não vai ter o aspecto oleoso. O cabelo oleoso, ele vai ter essa apresentação da oleosidade já no primeiro dia da higienização. Os cabelos normais, eles vão apresentar esse aspecto, né, de oleosidade na raiz, não até as pontas, entre o segundo e o terceiro dia, tá? Os cabelos frágeis são cabelos finos, com pouca resistência, cujas causas podem ser diversas, como genética, metabólicas e nutricionais. Aqui vai ser uma influência, pode ser medicamentosa, pode ser por questão genética, a pessoa já nasceu com aquele aspecto de tipo, né, de cabelo, ele já é mais fino, já é frágil. Os cabelos mistos apresentam-se com características de oleosidade na raiz e de ressecamento nas pontas. Então, a oleosidade nunca vai chegar até as pontas. A densidade. A densidade do cabelo pode ser definida como sendo baixa ou alta. Uma densidade normal é aquela que praticamente possibilita a visualização do couro cabeludo, tá? Ela é feita basicamente com a visualização mesmo, não depende de nenhum tipo de aparelho, tá? De visualizar você consegue perceber a densidade. Aqui, sobre a questão de possibilitar a visualização do couro cabeludo, não significa que quando você passar o pente do cabelo, você não consiga visualizar o couro cabeludo. Não é isso. É quando o cabelo está naturalmente solto, você vai olhar e você não vai conseguir enxergar o couro cabeludo, tá? Isso é uma questão normal. Agora, quando você percebe aquele couro cabeludo rarefeito, você consegue ver o couro cabeludo lá no fundo, então significa que a densidade dele é muito baixa. Então, do contrário, significa que a densidade se encontra reduzida e pode ser um indicativo de alguma disfunção capilar. Uma densidade, né, maior também pode ser encontrada, mas não está relacionada a nenhuma disfunção. Então, às vezes, há clientes que vão chegar até você, eu tenho muito cabelo. Acha que é doença, mas não é, normal. No couro cabeludo sadio, a densidade varia entre 150 a 300 fios por quadrante. Tá aí uma representação da densidade baixa, densidade média e alta. Sobre as alterações do envelhecimento capilar, né? O primeiro sinal do envelhecimento dos cabelos é o surgimento dos fios brancos. Os melanócitos
cessam a produção de melanina. Assim, a célula do córtex, lá dentro do bulbo, não recebe mais pigmento e ocasiona a canice, se chama canice, tá? Quando os cabelos ficam brancos. A glândula sebácea pode aumentar de tamanho, o que pode aumentar a oleosidade ou reduzir, tá, gente? Com o avanço da idade, a fase anágena é encurtada, que é aquela parte do cabelo que volta, né, a nascer, a crescer o tempo todo. Então, o que causa o afinamento dos fios não é uma regra absoluta, tá? Mas pode causar o afinamento dos fios. E os fios que nascem não têm a mesma espessura e não adquirem o mesmo comprimento dos fios anteriores. Então, os cabelos podem não atingir o comprimento que normalmente atingia antes, por exemplo, da menopausa, né? Na questão feminina, e na questão masculina, a partir dos 50, 60 anos. Isso para um indivíduo saudável, que não faça uso de tabagismo, né? Nem etilismo, que é o vício ao álcool. A elasticidade, já falamos um pouquinho anteriormente, agora você vai saber como fazer essa avaliação. O que você vai observar nos aspectos da elasticidade? Em condições normais, os cabelos têm características elásticas. Ou seja, depois de tracionado, né, falamos agora, ele retorna ao seu comprimento normal sem alterações na estrutura e sem quebrar. Em condições em que o cabelo perde a sua estrutura ou rompe ao ser esticado, isso significa que a elasticidade se perdeu e existem disfunções. Tá aí o exemplo, né, de fios elásticos e fios saudáveis. Eles podem se romper ou causar fissuras. Porosidade. Quanto à porosidade, os cabelos podem ser classificados em média, baixa e alta. Baixa porosidade. Os fios são resistentes, impedindo que os líquidos penetrem com facilidade, nos quais se podem fazer o uso de produtos químicos mais agressivos, pois a situação do cabelo é saudável, então ele vai resistir. Média porosidade. As cutículas se encontram mais abertas que no caso anterior e por isso é importante aplicar produtos químicos mais leves. A alta porosidade, os fios absorvem e perdem água facilmente e os cabelos normalmente se encontram com volume aumentado. Por isso, utilizar produtos menos agressivos, produtos químicos menos agressivos. Tá aí a classificação dos cabelos porosos na parte do deslizamento do fio. O cabelo encontra-se suave e brilhante na baixa porosidade e nesse caso as cutículas são fortes e densas. Média porosidade, o cabelo se encontra ligeiramente áspero, indicativo de um cabelo saudável e normal. Alta porosidade se encontra poroso, extremamente áspero, seco e pode apresentar quebra e indica a situação de cabelos danificados. Os formatos dos cabelos. Vocês precisam também classificar isso na ficha de anamnese de vocês. Eles podem ser classificados quanto ao formato liso, ondulados e cacheados e crespos. Eles são determinados pela genética e a forma do folículo do bulbo capilar. Tá aí uma tabela de representação dos tipos de fios dos cabelos lisos. Pode ser bem fininho, médio e bem grosso. Ondulado, ele pode ser levemente ondulado e muito ondulado, quase cacheado. Os cacheados têm 3 tipos de cachos e os crespos também, tá? Existem essas variações nas classificações dos tipos de cabelo quanto à curvatura. Os lisos, eles originam-se de fios redondos, são mais oleosos na raiz e apresentam maior fragilidade. O sentido de crescimento é sempre bem definido desde a raiz e a angulação folicular é vertical. Também é simétrico na sua porção externa
e tem aproximadamente 14 camadas de cutículas, bastante camadas. Observem aí o formato do folículo dos cabelos lisos e da haste. Percebe que ele é cilíndrico, né, redondo, bem redondinho. Percebam que ele é bem cilíndrico, redondinho, né, e bem reto. Ondulados e cacheados. Originam-se de folículos ovais, são normalmente mais secos e dão a impressão de boa densidade capilar pelo volume que apresentam. A característica desse tipo de cabelo é a ondulação ao longo da haste capilar e a simetria nas camadas externas, o que torna um pouco mais frágil. Tá aí o aspecto microscópico de um cabelo ondulado a cacheado. Ele tem um formato mais ovalado, né? E o bulbo, né, cresce lateralmente, já levando esse cabelo a crescer mais ondulado. Os crespos originam-se de bulbos no formato elíptico, que dá grande assimetria entre as camadas e cutículas ao longo do fio. O córtex é menos espesso e a lubrificação do fio fica prejudicada em virtude do formato. É o tipo do fio mais frágil. A gente vê os cabelos mais crespos, né, volumosos, e pensa que são mais resistentes. Pelo contrário, eles são mais frágeis, e para que eles possam fazer essa curvatura, esse modelo de cabelo mais volumoso, é por conta da sua característica bem fina. São fios muito finos e muito sensíveis. Por isso ele enruga, né? Vulgarmente falando, ele enruga e forma esse aspecto de cabelo crespo. Ó, tá vendo? Ele é bem mais fininho se comparando aos fios dos cabelos lisos. Ele é bem mais fino, ele é bem achatado. A cor dos cabelos varia de preto ao loiro e depende da quantidade de grânulos de melanina presente no córtex do fio. Existem basicamente dois tipos, que é a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina são pigmentos granulosos, grandes e que ficam aglomerados. São mais escuros, variando do vermelho mais fechado ao preto. E a feomelanina, ao contrário da anterior, é composta por pigmentos difusos e pequenos, que ficam disseminados por todo o cabelo. São mais claros e os tons variam entre o vermelho e o amarelo. Então, para quem é ruivo, a tricosiderina, ela se deriva da feomelanina. Ao cabelo que tem pouca melanina ou ausência dela, decorrente do processo natural de envelhecimento. Nós falamos da questão do envelhecimento, né? E quando não há presença de melanina, isso acontece, os cabelos ficam brancos. Mas isso também pode acontecer em alguma disfunção capilar. O aparecimento dos cabelos brancos ocorre em diferentes idades, de acordo com as condições genéticas e com a exposição a agentes lesivos, como cigarro, alimentação inadequada, a radiação, e que podem antecipar o surgimento desses. Tá aí agora, finalizando, como nós podemos classificar após a avaliação física, é um pequeno exemplo, quanto ao tipo do cabelo, a densidade, a elasticidade, a espessura, a porosidade, o formato e a cor. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. E vocês agora responderão a atividade lá no fórum, tudo bem? Qualquer dúvida, estamos aqui. Beijinho, tenham um excelente dia e até mais.